A paz para todos. Nessa noite, glória a Deus, que vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E nessa noite, irmão, é o livro de Isaías. Glória a Deus. E que vamos falar do sacrifício da cruz, né? O sacrifício de Jesus. Grande sacrifício. Glória a Deus. Se encontra aqui no livro de Isaías 53, que diz o seguinte, irmão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? São duas perguntas, né? Glória a Deus. Geralmente, irmão, é difícil a gente compreender, mas pelo Espírito do nosso Pai, o Senhor vai nos dando, né, o entendimento devagarinho. Quem deu crédito? Quem deu crédito? Quem deu crédito recebeu o favor imerecido da parte do Senhor. Eu, você que está aí do outro lado. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Irmão, se a gente for descrever a caminhada de Jesus nos 4 evangelhos, nós sabemos que a Bíblia é o resumo do resumo, as curas, irmão, que aqueles que se aproximaram do Senhor com necessidade. Então eu posso dizer a você nessa noite, a quem tem se manifestado o braço do Senhor? De várias formas. Agora pergunta o necessitado, aquele que estava desenganado do médico, aquele que estava sem rumo na vida, aquele que não sabia mais para que lado ir, aquele que estava sem chão, até as estéreis. Se você perguntou a uma mulher que nunca teve filho e de repente ela acredita em Jesus pela palavra e engravida e hoje é mãe de filho, foi para esses que o braço do Senhor foi manifesto. E pronto, não, o braço do Senhor continua sendo manifesto na minha vida, na sua vida. Porque Jesus não é uma história que passou, Jesus não é uma lenda. Jesus é tão real, como você está me vendo aqui falando. Poderia ser até um fake, mas na realidade você sabe discernir o que é um fake da verdade. Glória a Deus, Jesus é tão verdadeiro como o sol todos os dias faz o seu percurso. Aleluia. Se você perguntar a mim, eu vou ter que dizer alguma coisa a você sobre a manifestação do braço do Senhor. Glória a Deus. E foi esse braço primeiro que se manifestou. E daí eu criei. Porque Jesus não tinha esse negócio como a gente vê. Você tem que ser crente, você tem que obedecer, você tem que descer o tamanho do vestido, da manga do vestido, deixar o cabelo crescer para receber. Não, Jesus, quando ele curava, irmão, Jesus não queria nem saber. E a prova está aqui na Bíblia, irmão. Não é conversa na minha conversa simplesmente porque sou crente e nem conversa de pastores. Não. É ler Bíblia. Leia a Bíblia que você vai entender. Ai de nós, se nós falar algo que não esteja aqui. Quem somos nós? Aleluia. Por misericórdia dele, a gente está caminhando com ele, com a esperança na promessa que ele nos deixou do céu. Glória a Deus. Vai brincar, irmão, de ser crente. Não é mais tempo, nunca foi, imagina agora. E podemos já sentir o barulho. Glória a Deus. Aleluia. Do Senhor vindo sobre as nuvens para buscar o seu. Aleluia. Só os ouvidos santificados nele. Ungido por ele é que vai ouvir. Só esses olhos, aleluia, santificados em Deus. É que vão contemplar a Bíblia. Diz que o arrebatamento é um evento. O mundo não vai ver. Vai saber depois, porque vai ficar alguma característica aí na terra de alguém dizer, na minha casa tinha tantas pessoas, e nós só tem tanto, a roupa, o sapato, o relógio, o celular que estava, ficou. Aí quase hoje todo mundo falando no arrebatamento. Vamos ver que nessa hora vai haver o discernimento. Glória a Deus. Então, meu irmão, é maravilhosa essa palavra. Quando o Senhor pergunta aqui, e quem foi que deu crédito à pregação? Glória a Deus. Todos aqueles que são tocados pelo Espírito de Deus, né? Que
crê no Senhor Jesus, né? Aleluia. E o braço dele manifesto continua, está aí. E o braço de Deus só se manifesta para abençoar? Não. O Senhor também, quando estende o braço, muitas coisas, às vezes, ruins para a gente mal, acontece também. Aconteceu no passado, por meio das guerras, né? O juízo de Deus está aí, presente na terra. Todos os dias, se você quer olhar, se você peça discernimento ao Senhor, você vai entender o que é culpa do homem e o que é o juízo de Deus. Porque as pessoas estão misturando hoje as coisas. Claro que o homem é o mais responsável. Por que acontece tanta enchente na terra? Porque, de repente, a cidade tal está em chama de fogo. Isso acontecendo, terra tremendo, terra se abrindo. Glória a Deus. Quem é responsável por isso? Nós. Por causa do pecado. O pecado é responsável por isso aí. Isso aí é juízo do Senhor. O que nós passou há quase 2 anos atrás, ainda está se passando. Não como na forma como a gente já suportou, né? A mortandade de gente por dia. Mas o corona continua ainda fazendo vítima. E o Senhor continua mandando ter os cuidados necessários que está no nosso alcance. Glória a Deus. Isso não é mais do que o juízo de Deus, irmão. Então aqui a Bíblia está recheada. Quando o homem não obedece, o homem abusa de Deus. Ninguém pode abusar de Deus, não. Glória a Deus. A desobediência é a causa de todos os males nesse planeta Terra. E Deus nisso no jardim do Éden, meu irmão. E você, amigo, ouvinte da palavra do Senhor, que talvez você tenha uma Bíblia e está empoeirada e você nunca sentiu o desejo de examinar, pelo menos por curiosidade, porque esse é o livro dos livros. Viu? Glória a Deus. Que os homens têm estímulo de ler todo tipo de livro, todo tipo quer dizer, todo tipo de escritor, menos a Bíblia, menos a Bíblia. Glória a Deus. Você não sabe o mal que você está fazendo a você mesmo e a sua casa. Glória a Deus. Essas enchentes, nós estamos aqui, que época? Final de ano, meu irmão. Tem estado aí que está debaixo das águas. Aleluia. E é o que eu acho que é Deus trabalhando. Não, o Senhor disse que era Ele, sim. Para ver se a humanidade acorda. Para ver se a humanidade se toca. Porque o negócio da humanidade é pecar. E nunca se cansa de pecar. Vive 80 anos, às vezes já está pé na cova, ainda está pecando. Porque não consegue olhar, discernir que o tempo dele aqui na terra é para ele amar a Deus, servir ao Senhor, ser correto naquilo que ele pratica. Glória a Deus. E viveu a vida toda fazendo as tolices e ainda não acha que é hora de parar, se examinar, se policiar e dizer basta. Porque nós vamos sair dessa terra. Você tem visto a mortandade que está havendo na terra, e não é só o velho que está morrendo, não. Se você observar, você vai ver que morrem mais pessoas novas do que nós nessa idade. E eu posso até te dar um toquezinho, uma das razões. Primeiro é o pecado. Primeiro é o pecado. Porque chega uma hora que Deus fica saturado. Deus dá oportunidade a nós. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós temos essa oportunidade dada por Cristo, pelo seu sacrifício ali na cruz, de arrependimento. Agora, não pratique o pecado consciente. Aleluia. Porque você vai obter o perdão. Não é dessa forma. Geralmente o pecado nos abate, é como um acidente. Você não planejou. Você não acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou esbofetear alguém. Hoje eu vou surrupiar algo de alguém. Eu sei até que tem pessoas na terra praticando esses atos. Mas eu estou falando com você que tem sentido o Senhor dentro de você, lhe chamando para um conceito de vida. Para
uma reforma na tua vida, um alinhamento com Ele. Glória a Deus, porque tu não viesse para este planeta Terra, porque tu escolheu vir, não. E outra coisa, acaba esse negócio assim, foi meu pai e minha mãe responsável de eu ter vindo. Não, foi o querer de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos projeto dele. Projeto de Deus nós somos aqui na terra, para dar glória ao nome dele, para louvar a ele, para adorá-lo. Aleluia. E depois voltamos para a casa do Pai. Que Pai? O Pai do céu. Mas nós só temos direito a esse retorno para casa se nós abandonar a prática do pecado. Aleluia. Se você tiver o controle, o domínio próprio, e saber discernir e separar as coisas, o santo do imundo, o céu, que são os moradores do céu, que estão aqui na terra, mas já consta lá o nome deles escrito no livro da vida, e o Senhor de forma, ele diz que jamais lança fora aquele que vai a ele. É nós que se lança fora, é nós que deixa ele. Aleluia. E aqueles moradores do dito lugar que não foi, eu digo a você pela Bíblia, que esse lugar não foi feito para ser humano. Foi feito para alguém que se rebelou, quis se igualar a Deus, fazendo politicagem lá. Ah, e lá não tem espaço para isto. Tá? Se deu a oportunidade dele voltar atrás, mas ele insistiu no propósito de se tornar-se governante. E até hoje ele não desistiu. Aí a Bíblia diz que ele conseguiu iludir a terça parte dos anjos que serviam a Deus. Ele fez a política lá e conseguiu os votos, terça parte dos anjos. Ele arrebanhou. Aleluia. E não queria abrir mão do céu, queria ficar lá daquela forma, se tornando inimigo de Deus, na política que ele planejou. Dizendo aos anjos que no reino que ele fosse instalar seria muito melhor. É isso que se faz na terra, né? Se engana, né? A massa. Né? E tem o controle, né? Quase de todos, né? E a Bíblia nos ignora que a gente acredita e vai atrás dessas pessoas, dando credibilidade a elas. Que nós temos que ter respeito e nos valorizar. Ter a nossa... ter os nossos propósitos, né? E ter nossas opiniões próprias orientadas pelo Senhor. Aleluia. E não se tornar joguete na mão de A, de B, nem de C. Glória a Deus. Então foi quando ele foi expulso. Contaminou até hoje. Cada dia só piora. Só piora. Mas quando a gente se dedica à palavra, descobre que a gente não é daqui pela Bíblia, pela orientação do Espírito de Deus, a gente está aqui só por enquanto, que a gente vai sair dessa terra, a gente não é daqui. Aí você pode dizer, claro, todo mundo vai morrer, claro. Mas depois dessa morte, para aquele que não dá importância às palavras do Senhor, nem obedece, vai ter a outra morte, que é a segunda morte. Aquele que morre 2 vezes, nasce uma. E quem nasce só uma vez, que é do natural, da barriga da mãe, morre 2. Né? Eu nasci do meu nascimento natural, como todos, e depois de muito tempo, de meus 30, 20 e tantos anos, nasci pela segunda vez, quando encontrei Jesus. Olá, quando Jesus me encontrou. Né? Porque não é nós que aceita ele, é ele quem nos aceita. A Bíblia diz que ele quem nos fez e nos faz, e quer fazer ainda, ovelha do pasto dele. Então, eu nasci 2, vou morrer 1. Mas se eu rejeitasse o segundo nascimento, eu morreria 2.
Seria a morte natural, que todos vão passar. O próprio Jesus ficou por 3 dias. E depois a morte eterna, aí de maldito para o fogo do inferno, que já está preparado. Não para vocês, mas vocês escolheram. Você pensa que Deus tem prazer da tua morte, da nossa morte espiritual, que é a morte ide? Não, amado. O Senhor não tem prazer. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio? É aqueles que zomba das coisas de Deus, que acha que está por cima, que Ele é Ele. Aleluia. E outros até porque não dá a mínima importância. Pois que eu tiver feito tudo para mim, tanto fez. Porque não conhece o ambiente que aguarda estes. E vai haver arrependimento sem nenhuma razão mais de escape, porque não vai haver mais o escape. É um maldito lugar que só tem porta de entrada e não tem a saída. Por isso que nós estamos pregando a palavra, essa palavra de Deus que transforma vida, que transforma coração, que transforma família, que transforma nações. Tá, meu amado? É a palavra do nosso Pai. Por isso que meu Senhor Jesus, Ele se entregou naquela cruz para ser morto dessa forma que eu vou ler para você. Preste atenção. Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse, até porque Jesus não tinha beleza. É o que a palavra está dizendo. Ele subiu como uma plantazinha em terra seca. Ninguém achava nada, olhando para Jesus, não via nenhuma importância. Não tinha nenhuma beleza que eu atraísse o olhar de alguém. Glória a Deus, na sua simplicidade. Ele nasceu, ele foi criança, chegou à adolescência, chegou à fase adulta, nos seus 30 anos, ele assumiu o ministério de falar do reino de Deus na terra. Glória a Deus. Aleluia. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens por nossa causa. Homem de dores, experimentado nos trabalhos também. Um homem que talvez você nunca imaginou. Jesus, um homem natural, aparência de um homem natural, trabalhava como os demais, tinha suas dificuldades como os demais. Agora, quem se aproximasse dele de verdade, na sua necessidade, aí via a grandeza do Senhor Jesus. Foi isso que chamou a atenção a Israel, mas mesmo assim não se renderam. Fingiram que não estava reconhecendo que ele era o Filho de Deus, que ele era realmente o enviado. Que os profetas antes, muito antes do seu nascimento, esse aqui mesmo, Isaías, a Bíblia diz que 700 anos antes de Cristo, ele já escreveu isso aqui. Por isso que ele é chamado o profeta messiânico. Profetizou do Messias. Glória a Deus. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, olha aqui, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, sabe por quê? Pelas nossas transgressões, nossos pecados. E moído pelas nossas iniquidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz. Hoje, essa paz que eu, irmão, e você goza, e você, amigo, que precisa fazer parte também desse grupo e sentir. Aleluia, aquilo que nós estamos falando. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz. Sabe onde é que estava? Estava sobre ele. Glória a Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele subcarregou-se das nossas dores, da nossa desobediência, do nosso pecado, as doenças, as mazelas. Glória a Deus.
Tudo isso pesou sobre o corpo de Jesus. Aleluia, por isso que ele foi ali rasgado vivo, pregado vivo. Você vê a capacidade do pecado, o que o pecado causa na vida de um ser humano. Aleluia. Vem o Filho de Deus, de forma humana, se encarnou num corpo semelhante ao nosso, nasceu o nascimento natural como nós nascemos. Glória a Deus, se fez carne. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Aleluia. E habitou entre nós. E nós estamos vendo a sua glória. Já viram no passado. E hoje nós vemos a sua glória. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor Deus Pai, o Pai, fez cair sobre ele, o Filho Jesus, a iniquidade de nós todos. É brincadeira? Hoje ninguém quer levar uma culpinha tanto assim de ninguém, que já quer matar, esfolar e enterrar vivo. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Irmão, sofreu tudo isso, meu amigo. Irmão em Cristo também, que está do outro lado, ouvindo essa palavra. Você já parou alguma vez na sua vida e meditou conforme a sua capacidade mental, até onde você entende o que é uma dor que Jesus passou? E ele não quer mais do que eu compreender isso, entender e reconhecer. Como é que eu reconheço? Andando com ele no mesmo caminho e obedecendo. Ele só quer de mim de você obediência, amor, acima de tudo. Nós temos que amar Jesus acima de tudo e de todos. Aquelas pessoas mais importantes que nós temos na vida aqui na terra. Jesus está superior, porque você só tem essa pessoa que você ama, talvez seu marido, sua mulher, não sei, estou falando para os dois, e para os seus filhos. Você só tem hoje essas pessoas que você ama por causa dele. Por causa dele. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Glória a Deus, 33 anos ele morreu, né? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Os ímpios, porque ele foi colocado no meio entre duas pessoas de mau índole. E com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça. Nem houve engano na sua boca. Nem de brincadeira Jesus brincou com engano, com mentira. Glória a Deus, aleluia. Está ouvindo, meu amigo? Está ouvindo, meu irmão? Como é maravilhoso. Glória a Deus, é esse Jesus que a gente temos seguido. De maravilhoso exemplo para nós. É olhando para ele que a gente vai deixando as coisas que a gente fazia antes, porque não tinha conhecimento. Aleluia. Se espelhava nos nossos pais, que também não tinham o conhecimento. E achávamos que tudo que nossos pais falassem, ele era o bambambam, ele era o herói, ele que sabia tudo. Até para nos guardar, nos livrar, né? Aleluia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, novamente, Pai, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, ele vai se alegrar naquele dia. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Naquele dia, quando todos nós estivermos reunidos lá no banquete, que é no arrebatamento, a continuação, arrebatados, já vamos ter a nossa festa, a festa do casamento, que se dará noiva, a igreja comprometida, a igreja eleita,
E o reencontro com o noivo nas nuvens. Aleluia. E haverá esse momento em que ele vai olhar o sacrifício da sua alma e vai sentir alegria. Glória a Deus. E vai dizer, valeu a pena toda a dor que eu sofri no Calvário. Glória a Deus. O trabalho da sua alma ele verá, justamente. E ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muito. Esse servo se refere a Jesus, justificará muito. Justificou a mim, continua me justificando. Quando, às vezes, sem querer, sem perceber, dou algum deslize. Aleluia. A você, irmão, que está do outro lado, você que está ouvindo, você que está ainda pensando. Não é mais tempo de pensar, mas é tempo de assumir essa responsabilidade, porque o céu lhe espera. Glória a Deus. Porque a iniquidade deles levará sobre si o nosso pecado, aquilo que eu já falei no início. Pelo que lhe darei a parte de muitos, diz o Senhor, o Deus Pai. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte. Creio que o despojo aqui, olha para aqui. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. O despojo, se refere à veste de Jesus, que foi negociada ali, né? Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, de novo. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores até então ele intercede. Ele já está intercedendo por você. Ele está aguardando você. Ele tem dado muito sinal a você de que esse mundo não lhe merece. De que esse mundo só destrói, só corrompe. E você tem resistido. Você tem adiado para depois. Acabou esse depois. Já estamos na última hora. Podemos dizer assim. A mesma forma quando Deus anunciou a Noé fazer a arca e deu todo o desenho, deu toda a plana lá, da forma como era para construir a metragem, a altura, a largura. Daquele dia em diante, Noé foi incumbido por Deus de anunciar o dilúvio para aquela geração daquela época. Sabe quanto tempo durou? Não era para durar tanto tempo, não. Foi como no deserto. Era a viagem de 11 dias, ficou 40 anos. Aquela arca, aquele barco enorme, não era para durar aquele tempo. Durou 120 anos, a Bíblia diz. Mas sabe por quê? A misericórdia de Deus prolongando o tempo para que alguém se convencesse que Noé era a boca dele ali falando na terra. Como hoje a terra está minada de boca de Deus falando da volta de Jesus, do arrebatamento, que o mundo chegou no seu final, na sua reta final. Não adianta, esse mundo não tem mais futuro. O futuro dele agora é fogo. Aleluia. Quem quiser escapar em leis é só correr para Jesus. Jesus é essa arca agora. Jesus é a segunda arca. Ele é o Noé agora, é espiritual. Ali foi físico, como presente. Hoje é o Noé espiritual. Chamando todos para entrar na arca. A arca da obediência. Olha aqui a arca, o evangelho de Cristo. Olha a arca dele aqui. Chamando você, meu amado. Não se demore, não. Não se embeleze com essas coisas aí fora do mundo, não. Que isso é armadilha do maligno. Isso é casca de banana para você deslizar, ficar prostrado. E ele arrebentar com a tua vida, que ele não tem nada para dar a ninguém. Ele não tem nem para ele. Nem ele vai escapar do juízo do Pai. Nem ele vai escapar. Por isso, venha com pressa. Reveja seus conceitos. Tira os olhos desse mundo. Tem paisagem até bonita. Tem. Para falar a verdade, tem. Mas não se deixe ser atraído por elas, não. Tenha sabedoria de Deus. Tá? Zele pela sua alma. A sua alma tem um preço muito alto. Custou caro para Jesus. E muitas vezes você nem valoriza. Você vive aí, quase ofertando ela de graça nos botequins, nas rodas dos escarnecedores, se envolvendo em assunto que não é da tua conta, que não te diz respeito.
nas noitadas, nas madrugadas, e tu está ofertando a tua alma. A tua alma tem valor. Sabe qual é o preço dela? O justo lá pregado. O justo que não pecou. Nem com palavra. A Bíblia diz que nem um engano. O lábio dele nunca pronunciou uma palavra de engano. Aleluia. Aquelas mãos dele só foi estendida para curar, para dar vista cego, para ressuscitar, para purificar a pele dos leprosos. Agora era uma mão ali, pior do que a minha e a tua, pregada no madeiro, com um homem vivo. Tu imaginou? Para na vida, pelo amor de Deus. A vida está muito corrida. E é normal que esteja corrida, porque o próprio Deus que mexeu na rota da terra. Se você prestar atenção, tem mexido no dia, na noite, porque tudo está numa velocidade só. Porque o Senhor Jesus está com pressa de vir buscar a igreja. Aleluia. E a maioria está desapercebido. Ele está muito triste porque a maioria dos que se dizem, eles estão dormindo. Não é aquele sono do descanso, não. O sono do descuido, do desapercebido. Olhando para as coisas aqui embaixo, achando bonitinho. E esquecendo de olhar para o céu, porque nosso socorro está vindo de cima. Em nome de Jesus, receba essa palavra de vida, que essa palavra é vida, e vida eficaz, abundante, que Jesus não dá vida mesquinha, Jesus dá vida eterna. Aqui. É um teste. Lembre disso. Não corra para granjar tanto bem na terra, porque você não vai conseguir levar. Eu nunca vi enterro com nenhuma muda de ninguém. Nem nunca vi um carro forte acompanhar enterro de ninguém levando os milhões. Isso é um conselho. A Bíblia diz, se você tem o que comer, o que vestir, um cantinho para morar, esteja contente com Deus. Deixe de ser revoltado. Deixe de planejar tanta coisa grande que não tem mais tempo, não, meu amado. O tempo que nos resta agora é para lavar nossas vestimentas, a vestimenta da noiva, aprontar-se como a noiva no dia do seu casamento, para aguardar o momento. Quando ele vir sobre as nuvens, ele não vai esperar que você e eu vá lavar o pedaço do vestido que está sujo, não. Aleluia. Quem estiver pronto, vai. Quem não tiver, já era. Chega de tanta mentira, dizer que Jesus vem depois. Tem outra leva, não sei quantas levas. Não, Jesus disse que não. Não, só tem uma oportunidade. Ou a gente vai ou a gente fica. Então acorda. Sai do acomodismo. Sai da tua zona de conforto. É hora de oração, de jejum, meditação na palavra, conectado às 24 horas. Deitar para dormir crente e acordar mais crente. Em nome de Jesus Cristo. Aí a palavra do Senhor para o teu coração. Para você, crente, se tornar mais avivado. Aleluia. Jesus está aqui levantando um exército na terra de avivalista para trazer renovo à tua vida. E também pregar o evangelho para aqueles que ainda é dele, tá lá fora ainda, estão tudo lá fora. Mas ele já conhece por nome, conhece por sobrenome e conhece até o endereço. Aleluia. No mundo inteiro, Jesus ainda vai chamar gente para o redil dele, para o abrisco dele, para subir quando ele vir. Em nome de Jesus. Mas não é daqui não sei quantos séculos, não é já. É agora, já está acontecendo. Porque nós estamos aqui nesse aparelhozinho, aproveitando as oportunidades que nos foi tirada de estar dentro dos hospitais, pregando o evangelho, depois do corona. Não tivemos mais essa liberdade, não sei quem trabalha lá, mas não tem total liberdade, é das escondidas. Glória a Deus. Mas graças a Deus que o Senhor preparou esses aparelhos. Glória a Deus, é Deus quem cria essas coisas boas. Tem o diabo pega gancho para fazer o mal, é com ele. E vai atrás dele quem quer. Mas é para essa finalidade. Nós aqui tem condição, tem o poder dado por Jesus, essa voz chegar muito longe. Aonde nós não podemos chegar, a nossa voz está chegando. Se torne também um pregador. Se torne também um evangelista. Pegue seu aparelhozinho, que hoje o mais pobre que seja tem um aparelho. Faça isso. Não perca tempo. Para que quando Jesus voltar, enquanto nós fazendo alguma coisa. Em nome de Jesus. Cadê? Cantar um hino aqui. Presta atenção na letra.
É um hino referindo-se à volta de Jesus Cristo. Nós, aleluia, daremos a Cristo. A nega manga que eu faço o bico, porque para poder a voz sair. Quando vimos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar. Pode cantar, Mateus. Vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo o meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vida? Uma pergunta. Ele trará gozo ao teu coração. Ela, né? Ou te fará padecer mais ainda? Temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Cristo a mim a promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todos o Rei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Olha a terceira. Como há de ser para ti, é uma pergunta, a sua vinda. Ela trará gozo, ela vai trazer gozo ao teu coração? Ou te fará padecer mais ainda? Temes que só te trará maldição. E depois que Jesus levar a igreja, estará-se-á no mundo inteiro o governo do anticristo. Aleluia! Glória a Deus! E nós não queremos fazer parte desse reino, nem desse governo, muito menos. Em nome de Jesus. Então, eu aconselho você também não querer. E para nós não ficar e fazer parte desse governo, a saída é Jesus. Ele é a segunda arca, ele é o segundo Noé. Em nome de Jesus.